Está entrando no ar Cidade em Foco, o programa da gente. As principais informações do dia. Comando. Seis horas, 3 minutos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Cidade em Foco, nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Você pode participar conosco, mande sua mensagem via WhatsApp 986792647, 986792647. A nossa convidada de hoje vem em São Paulo, é a Claudete Alves, que é presidente do Sindicato da Educação Infantil, CEDIN, daqui a pouquinho a gente vai falar com ela. Mas é isso então, deixa eu dar o meu boa noite, pela primeira vez ela está aqui com a gente, Claudete Alves. Seja muito bem-vinda aqui ao Cidade em Foco, entrevistada e importada hoje. Boa noite, Evilásio. Eu quero desejar uma boa noite a todos os ouvintes aí desse estado maravilhoso, composto de várias cidades tão maravilhosas, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E vamos começar falando de um vídeo seu que está circulando na internet, né? Quem não viu ainda pode seguir a Claudete Alves Oficial nas redes sociais, em que ela faz o apelo pela vacinação de crianças de 0 a 4 anos. A gente ainda não tem um volume expressivo de vacinação de crianças a partir de 5. Teve toda aquela polêmica que daqui a pouco a gente vai detalhar mais como está a situação hoje. E Claudete Alves já está defendendo, ela como presidente do Sindicato da Educação Infantil, a vacinação de 0 a 4 anos das crianças. Te pergunto, por que é importante imunizar esse público? Olha, Evilásio, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando aí com a Bahia toda, porque eu sei da audiência do programa. A importância é exatamente porque quanto menor a criança, mais exposta ela está à contaminação desse vírus. Então, com essas iniciativas que, por hora, passam a garantir a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, quem está sem cobertura nenhuma, sem qualquer proteção sanitária. E eu falo isso devido a todos nós que trabalhamos com essa faixa etária na educação. Nós sabemos que quanto menor a criança, ela não se submete a protocolos, principalmente quando ela sai da sua condição de vivência privada e passa a socializar, que é nos espaços escolares. E aí, nesses espaços, por mais que as autoridades educacionais imponham determinados protocolos, eles não são execuíveis, porque a criança ela não consegue, por exemplo, cumprir a demarcação de um espaço geográfico, de não tocar o amiguinho, de não querer o colo da professora, de levar a mão no olho, na boca, antes da sua higienização, de brincar, de abraçar, de chorar, de tirar a máscara. Então, é muito difícil. Então, por que nós temos defendido e estamos muito, muito, muito preocupados e preocupadas com essa questão, principalmente agora, do retorno às aulas presenciais de toda a comunidade escolar? É que justamente esse público, como eu disse, que não se submete a nenhum protocolo restritivo de afeto e das próprias interações que o ambiente exige, impõe por sua dinâmica, ainda não tem nem autorizada a vacina, né? A gente sabe de algumas iniciativas, como a Pfizer ingressou nos Estados Unidos com pedido de autorização, mas a organização lá, a Anvisa de lá, acho que FDA.
FDA pediu um prazo maior e a gente até entende porque precisa ter muito cuidado, mas sim, o vírus está matando. O vírus está matando, infectando e adoecendo gravemente quem não tomou a vacina ou está com as doses devidas não aplicadas. Imagine quem não tem essa garantia, não tem essa cobertura vacinal. Aqui no meu estado, da minha cidade, nós temos observado nos últimos 2 meses, e é uma realidade que se verifica em todo o território nacional, por exemplo, do aumento do número de internação de crianças menores de 5 anos. Aliás, crianças de 5 a 11, mas um número muito mais acentuado de crianças menores de 5 anos. E a tendência é piorar esse quadro, né? Então, se é verdade que nós precisamos incentivar as crianças que já têm garantido esse direito à vacinação, e ainda está muito baixo esse entendimento da população para que vacine nossas crianças, que dirá com as crianças que ainda não têm autorização. Temos, se não me falha a memória, uma tímida experiência no Chile, mas que se vacina crianças de 3 anos. Então, nós estamos aí nessa campanha, né, para não só estimular que os pais, os responsáveis vacinem crianças a partir dos 5 anos, mas que cobrem, façam movimentos com as autoridades competentes, né, para que a gente possa, no menor curto espaço de tempo, que a Pfizer ingresse com pedido de autorização para que vacine nossos bebês e crianças pequenas. Porque, como eu disse, essas vidas também importam. Sem dúvida, né? E posso estar enganado, mas acho que você foi a primeira figura pública que se posicionou em defesa dessa vacinação de 0 a 4 anos de idade. E com o debate posto nos Estados Unidos, a Pfizer ingressou com um pedido lá, a FDA pediu um adiamento aí por 2 meses, pediu mais informações, tudo bem. Mas aqui, o Ministério da Saúde avisou que não vai intransigir e que vai sim, imediatamente após a FDA autorizar lá, liberar, desde que haja vacina no país, a aplicação para esse público. Não vai fazer aquela consulta pública, naquela brincadeira, né, de fazer consulta pela internet sem especialista, que eu acho vergonhoso isso, do posicionamento do Brasil. O Bolsonaro está agora na Rússia, aqui ele não usa máscara, aqui ele não incentiva a vacinação. Lá na Rússia, para se reunir com Putin, que é o presidente russo, ele se vacinou 5 vezes. Aqui ele fica com um discurso anticomunista. Lá ele foi visitar túmulo de soldado comunista. Enfim, são as incoerências do governo federal, mas que nessa coisa de briga política, o fato é que uma criança morreu a cada 3 dias de Covid, enquanto o governo estava debatendo com o negacionista se colocava em prática a decisão da Anvisa. Demorou quase 1 mês. Foram 124 casos graves de doença nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Então, assim, a gente espera realmente que haja isso, porque já começou, Claudete. O presidente da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, Antônio Barra Torres, que foi indicado por Bolsonaro, inclusive, revelou hoje que já recebeu 458 ameaças após a aprovação da vacina infantil. Eu quero saber de você, né? Esse ambiente político conturbado, na verdade, não só prejudica os pais, as crianças que ficam doentes, algumas morrem sim, como também todo o ambiente escolar, né? Porque não é só o professor, tem todos os profissionais que trabalham nas escolas, toda a comunidade do entorno da escola, enfim, é uma ameaça para todo mundo, não dá para perder tempo com debate inócuo, né? Então, eu penso que não dá nem para esperarmos outubro chegar
que providências sejam tomadas, especialmente a respeito dessa temática, dessa questão da vacinação da população no geral, bem como a vacinação das crianças de 5 a 11 e da vacinação das crianças menores de 5 anos, bebês e crianças pequenas. Chega a ser criminoso, não é? Nós temos notícias, inclusive, de alguns estados do norte, nordeste e oeste, que não chega a 6% a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. E qual é o problema? Eu sou especialista no assunto, eu sou uma educadora, mas o que eu observo nas preocupações esboçadas pelos infectologistas, pelos pediatras, não é só a gravidade do contágio que leva à internação, à morte, mas sim as sequelas. Então, nós poderemos ter crianças, jovens e adultos sequelados graves devido a esta falta de responsabilidade humanitária, eu diria, por parte desses governantes negacionistas e setor aí que o apoiam e que ficam nesse jogo, né? Lembrando que o Torres, ele passa, a partir do ano passado, discordar das ordens do Bolsonaro, mas a gente sabe que todas as instituições subordinadas a eles, de algum modo, corroboraram para que as medidas negacionistas imperassem, né? Fico feliz da Anvisa estar dando outro tom e eu espero, Velasco, que, de fato, nessa quebra de braço, não seja o Bolsonaro ou Queiroga que dê as cartas. A gente precisa, sim, que essa população extremamente vulnerável, que são os bebês e as crianças pequenas, o mais breve possível possam estar protegidas com essa vacina. Eu tenho uma novidade aqui para dizer a vocês. Opa! O nosso sindicato está mandando um pedido oficial para a Pfizer também. E aí a gente aproveita esse espaço aqui para conclamar que todos os sindicatos de trabalhadores, todas as instituições, todos aqueles que entendem que a vida de bebês e crianças importam, porque o seu adoecimento e a sua contaminação não só os afetam, como pode afetar e adoecer mesmo os adultos vacinados que tenham comorbidade. Aqui na minha cidade a gente tem tido muitos casos, inclusive nas escolas. Os professores estão vacinados e como as crianças não estão, acabam se contaminando. Em se contaminando, também contaminam os demais familiares. Então é um ciclo, né? É um ciclo. E é ruim para todo mundo. Perde a sociedade como um todo. E a gente não pode esquecer, só para eu concluir, que cada leito ocupado pelo Covid é um leito a menos para atender as outras patologias, que essas estão praticamente há quase 2 anos represadas devido a não ter os recursos humanos aí da saúde para atender devido à gravidade, né, do Covid. Estamos chegando aí, acho que quase 650 mil mortos e está aumentando o número de óbitos diários e, dentre esses, muitas crianças. Então, é muito preocupante, a gente precisa formar uma rede de exigência para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, as fabricantes de vacina acelerarem o processo para que a gente tenha
essa proteção sanitária que não tem, principalmente no caso de bebês e crianças que não se submetem aos tais dos protocolos todos aí que estão postos, tem que ter essa cobertura vacinal. Apesar de toda a campanha contra que o governo fez, o fato é que a vacina está disponível para crianças desde janeiro, né? E eu tenho visto, claro que não é a totalidade, mas a maioria das entidades representativas de profissionais da educação tem apoiado esse tipo de medida. Por que a senhora acredita que os pais não têm aderido à campanha? O último balanço que eu vi de ontem dizia que pouco mais de 5.800.000 crianças no Brasil tinham sido vacinadas. Isso equivale apenas, Claudete, a 28,61% do público. E como você disse, tem estado com 6%. Por que os pais têm resistido tanto no entendimento tanto seu quanto do Cedinho? Olha, eu penso que é de responsabilidade principalmente do governo federal, que fica nesse jogo. E aí nós precisaríamos, depois de todo o estrago feito, dizendo que a vermectina, todas essas tinas aí curavam, e que se tomasse a vacina ia virar jacaré, tal, e ficou no imaginário da população. Se nós temos milhões ainda que negam-se a tomar a vacina, imagine a cabeça pensando nas suas crianças. Então, se faz urgente. Eu estava até discutindo com o nosso departamento jurídico de nós vamos ver da nossa central sindical, fazer um pedido no STF que se exija uma campanha nacional do MEC, né? Uma campanha aí em toda a mídia. Com o Milton Ribeiro está difícil, hein? Não, mas precisa, colocando a importância, é um problema de saúde pública. O MEC e o Ministério da Saúde têm por obrigação colocar imediatamente na mídia uma campanha de estimular essa população, esses responsáveis, a irem vacinar as suas crianças. Nós temos cidades e estados que o fazem isoladamente, mas é um problema de política de saúde nacional, e nós temos os órgãos competentes. Então, assim, no passado, nós tínhamos as campanhas dos Zé Gotinhas, da vida, tal, e isso convencia. Tanto é que o Brasil tem uma tradição de vacinar suas crianças, né? A gente tem a carteirinha de vacinas e não é 1, 2, 3 doses. A criança nasce e começa a tomar vacina e a cada 2 meses, e a cada 3 meses, e ao reforço. Por que só agora essa resistência? É óbvio que tem a ver com esse pensamento negacionismo, infelizmente jogado aí pelo país todo, pelo próprio chefe da nação, que teria que ser o primeiro a dar exemplo de se vacinar, né? E como diz a minha neta, chega a ser chato isso, é incompreensível como pode, né? Os cientistas, todos os especialistas, o mundo entendeu que a única forma de combater esse vírus, essa doença, é a vacina, é a maior proteção que nós temos, e ir a público dizer que a sua filha não vai se vacinar. E que insinuar que a vacina, que as crianças não iriam, e tentar diversas maneiras de desestimular a população a levar as suas crianças. Então, um programa como o seu e todos os outros, eu acho que tem que pautar, tem que divulgar, e o governo federal tem que institucionalizar essa divulgação. Então, estimular, desnudar, explicar que é vital e é importante a vacinação
dos nossos bebês e crianças pequenas e toda a população é de responsabilidade primeira do governo federal. E aí uma campanha institucional em todos os veículos de comunicação, eu penso que se faz para onde? Sem dúvida, mas assim, a gente só espera que isso aconteça se houver alguma obrigação determinada pela justiça, né? Porque a última campanha que o Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, que é médico e que é negacionista, ele colocou na rua o Zé Gotinha pondo em xeque a vacinação de crianças, né? Falando, olha, se seu pai autorizar, preencher o formulário. Sim. O Milton Ribeiro é o sucessor do Abraham Weintraub, que sucateou o Ministério da Educação, que acabou com as verbas de pesquisa nas universidades. Enfim, é uma situação realmente muito lamentável. Mas assim, são 6 horas e 29 minutos. Nós estamos aqui com Claudete Alves, é presidente do Sindicato da Educação Infantil de São Paulo. E a gente vai fazer um breve intervalo e volta, porque eu quero falar no segundo bloco a respeito de alguns temas polêmicos, como pobreza menstrual, racismo, a gente teve casos bárbaros nos últimos dias, e eleições de 2022. Não sai daí rapidinho, a gente volta já, 6h30. Cidade em Foco, o programa da gente, 100,7, a sua sintonia. 6h33, estamos de volta com Cidade em Foco, hoje com a presidente do Sindicato da Educação Infantil, Claudete Alves. Você pode participar conosco, mandar sua mensagem aqui pelo 986792647. Atualizando a situação de Petrópolis, subiu para 78. O número de mortos, 327 desabrigados. Entre as vítimas, infelizmente, 8 crianças. Situação realmente muito complicada. A gente deseja aqui toda a força e estende o braço, né? Solidariedade à população da região serrana do Rio de Janeiro. Realmente muito lamentável a situação. Mas voltando aqui à nossa entrevista, outra polêmica, além da questão de vacinação infantil, que envolve a educação também, foi o projeto da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, que colocava a distribuição de absorventes para crianças, adolescentes, né, crianças que já menstruam a partir de 10 anos, dentro da cesta de elementos essenciais, com distribuição gratuita pelo Estado. O projeto foi aprovado, inclusive no Senado, mas o presidente da República vetou. Como funciona a regra do Congresso Nacional, né? O Congresso aprovou, o presidente vetou, o Congresso agora tem que reapreciar. Mas adiaram 4 meses já, se vai. E com a proposta aí agora para votar dia 16 de março. Segundo um estudo que eu estava vendo, metade das meninas não comunicam às escolas que tem algum tipo de problema nesse sentido, de não ter absorvente. E acabam faltando às aulas. E essa evasão, segundo os números, é de 1 em cada 4 estudantes da rede pública. Eu queria saber de você, enquanto professora, enquanto presidente do sindicato que lida diretamente com os estudantes, como é que é essa realidade dentro das escolas, né? Dessas meninas que não têm, imagina, direito a ter um ciclo menstrual tranquilo. E o Estado fica de braços cruzados esperando ver quando é que vai ter uma pressão popular que force os parlamentares a derrubar o veto. Então, Evilage e ouvintes, no meu entendimento, talvez seja, desses últimos 3 anos e meio, a única proposta aprovada no Congresso Nacional que eu considero o avanço, do ponto de vista de se garantir cidadania. Num país com as discrepâncias que nós temos, né, com as desigualdades, alguns não têm noção do que a grande maioria das meninas passam. E em todo o país.
nas periferias de São Paulo, é no Sul, no Sudeste, no Nordeste. As pessoas não têm dimensão o quanto é grave as famílias, essas meninas não terem o dinheiro para comprar um absorvente. Muitas recorrem a métodos como miolo de pão, jornal, papel, paninho, e isso ocasionando problemas de infecção, alergias. Então, é um problema, para além da dignidade humana, de poder passar por isso, que é algo natural do corpo feminino, com dignidade, ainda é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública e isso afeta o acesso à cidadania, porque a grande maioria faltam as escolas, faltam as aulas nos dias que estão menstruadas, porque não tem condição de irem, né? Principalmente nos primeiros dias do ciclo. Então, quando o Congresso Nacional aprova essa legislação, eu não imaginei que o pior negacionista iria demonstrar tanta insensibilidade em relação a um problema tão delicado, uma questão tão importante e tão delicada. Mas, com os acenos do Bolsonaro, achando absurda ter que dar política nacional, dele a gente não estranha mais nada. O meu estranhamento foi a posição ou a negligência apresentada pela ministra da Mulher, né, dos Direitos Humanos, tal, que eu... A Damares Alves, é isso? A Damares Alves, exatamente. É que eu tinha a expectativa que imediatamente ela iria falar: não, presidente, isso é importante, vamos aprovar isso logo, tal, vamos sancionar essa lei, porque é direito humano, não é? É direito das mulheres, é um direito à saúde. E, estranhamente, a ministra, ao invés de tomar essa posição, que eu penso que toda a sociedade brasileira estava aguardando, ela sai pela tangente, né? E parece que foi isso, e diz que temos que tornar as nossas meninas em princesas. Lembrando que princesas também menstruam, e que tem princesas que podem comprar absorvente, mas no país como o nosso, das discrepâncias, do distanciamento social, agravado com essa crise de desemprego, devido a esse desastre econômico que eu não atribuo só à questão da pandemia, enfim. Então, ultraje. Eu, enquanto mulher, me sinto envergonhada de saber que mulheres que teriam o poder de convencer a própria primeira-dama, teria que ser a primeira, não é? Porque as narrativas que elas colocam aí para a sociedade na defesa dos direitos, das garantias, e como não se posicionam favoravelmente isso. A primeira-dama poderia convencer o presidente a não vetar essa lei. A ministra, né, da Mulher, dos Direitos Humanos, também poderia fazê-lo, e não fez. Então, nós estamos na expectativa, né? Eu peço licença nesse espaço aqui para chamar a todos e a todas mandarem e-mails para os seus deputados e senadores pedindo o apoio para a derrubada desse veto, que é algo tão importante. Nós não podemos mais permitir que as nossas adolescentes passem por isso, como dizia minha mãe, um vexame desse, não é? Isso não
se sustenta mais. Então, o fornecimento dos absorventes dentro da cesta de higiene necessária tem que se tornar políticas públicas, né? A gente até sabe que tem algumas empresas como a Always, a Latam, tal, que tem distribuído em algumas cidades brasileiras, em alguns estados, inclusive do Norte e Nordeste, voluntariamente esses produtos, mas não atinge a todos. Então, isso tem que se tornar uma política pública, não só nas escolas. Eu penso que uma política pública do SUS, porque infere, não é só uma questão do conforto e da dignidade, é um problema também que a falta e a forma delas lidarem com o período menstrual com outras alternativas não higiênicas causa problema de saúde pública. Então, tem que ser política pública de saúde. Então, nós temos que nos posicionar. Nós, mulheres, nós, mães, avós, tias, pais, tios, avós, educadores, a sociedade como um todo tem que pressionar o Congresso Nacional para a derrubada desse veto. Como está previsto está na pauta, né? Eles estão prevendo no dia 16 de março, e como março é o mês da mulher, quem sabe todos se sensibilizem, e a própria ministra, a própria primeira-dama, tal, e possa entenderem que o quão absurdo foi o veto dessa lei e o Congresso possa derrubá-lo. E não adianta nada se não houver pressão popular, né? As ONGs estão falando, estão cobrando isso, tem uma repercussão na mídia, sim, mas o povo tem também que ficar ali chateando os parlamentares. Eu não digo nem e-mail que você sugeriu, viu, Claudete? Enche o saco mesmo nas redes sociais, Instagram principalmente, que eles ficam lá o tempo todo, né? Exatamente. Fazendo futrica, vai lá e enche o saco Derruba deles. o veto da pobreza Exatamente. menstrual. Para poder a coisa passar, porque senão realmente eles vão de novo adiar a votação. A gente já sabe como funciona. Mas nosso tempo já está voando aqui, e aí eu te pergunto, né, senhora, como mulher, professora, como mãe, avó e negra, a gente teve alguns casos que foram muito sérios nos últimos dias, sobretudo no Rio de Janeiro, de mortes de negros que estavam trabalhando. Por exemplo, o Moise, congolês, que foi cobrar R$ 200, como o Iago, que não foi morto, mas foi preso porque foi comprar um pão para um churrasco. Teve um vendedor de bala em Niterói essa semana. Fora o caso que o trabalhador ia chegando em casa e um sargento da Marinha foi lá e fuzilou ele, né? Então, assim, é uma situação que é muito séria, e esse debate não tem sido contemplado no debate eleitoral, nas discussões eleitorais, como, por exemplo, uma representação de uma mulher, de um preto em uma das chapas. A gente fala de Lula e Alckmin, de um general com Bolsonaro, estão tentando agora uma composição com Simone Tebet lá para representar, mas é uma mulher branca do agronegócio. O que a senhora acha, né, que está faltando para a sociedade num momento tão determinante quanto esse, em que essas questões deveriam ser colocadas como prioridade na pauta, e o debate eleitoral está passando ao largo de situações que a gente viu na última semana no Rio de Janeiro, que são lamentáveis? Então, eu acho que será irreversível nós caminharmos para termos governantes no Poder Executivo que representem a maioria da população. Eu não vejo neste cenário essa possibilidade, até pelo adiantado, as eleições já estão aí e nós não temos nenhuma, pelo menos não é do meu conhecimento, uma mulher negra, um homem negro, que reúna condições para formar essa frente antirracista, antifascista, que esse ultraneoliberalismo que tanto nos asfixia.
Entretanto, eu acho que o momento nunca foi tão oportuno para que nós tenhamos uma grande bancada, principalmente de mulheres negras, de mulheres indígenas, no Congresso Nacional. E por que eu digo isso? Porque a gente precisa estar lá, a mulher negra precisa estar lá. Por quê? Por tudo isso que você colocou, por todas essas violências, isso faz parte da rotina das famílias negras, não é? Então, eu penso que só a mulher negra, e muitas, nós temos, hoje você tem a bancada da Bíblia, do agro, Da bala. da bala, a gente precisa ter a bancada negra. Veja bem, a bancada negra, e eu defendo que tenha que ser prioritariamente de mulheres negras. Os estados têm que eleger mulheres negras deputadas federais, porque assim, o homem negro sente, o homem branco solidário sente, a mulher branca, mas somos nós, mulheres negras, que sabemos do que se trata. Aonde dói mais. Nós não dormimos, nós não ficamos tranquilas enquanto nossos filhos não estão embaixo das cobertas. Entre aspas, porque às vezes até embaixo das cobertas são assassinados, como recentemente foi o caso agora, que não se decifrou desse conflito rural do menino de 9 anos negro que atiraram ele embaixo da cama com a sua mãe. Então eu penso que o Brasil não vai se safar de ter uma presidenta negra no futuro. Não vai se safar. Só que não basta ser negra. Então, para isso, nós temos que pavimentar o caminho. Por vezes, os pré-candidatos negros ou os parlamentares negros me ouvem falando assim, e eu sei que se incomodam, mas é exatamente isso que eu penso. A mulher negra tem que chegar no Congresso Nacional para fazer movimentar lá aquela instância, que a principal instância de poder não é o Planalto. A gente sabe que tudo é decidido no Congresso. Não é? E de lá tem que ter as legislações, tem que ter as cobranças da implementação de políticas públicas para combater o racismo estrutural, porque é disso que se trata. Então, assim, as polícias matam muito aí na Bahia, matam muito aqui no meu estado, matam muito no Brasil. E a condição principal para matar é ser negro, é ter a pele preta. Eu vou te dar um dado. Diminuiu aqui no estado de São Paulo, nos últimos 12 meses, algo em torno de 48% dos assassinatos, das mortes realizadas por policiais militares. Sabe por quê? Pelo uso da câmera. A câmera, né? No uniforme, que aí identifica a situação que se deu a morte, que esse policial tocou. Se teve essa diminuição de quase 48%, 47% alguma coisa, isso desnuda que você tinha mortes cometidas indevidamente. E a grande maioria dessas mortes são de jovens negros, pretos. Então, não precisa mais se apresentar diagnóstico, está dado aí. É evidente, as evidências estão todas aí postas. Então,
é a juventude negra que tem sido exterminada. É uma política de extermínio e é de responsabilidade do Estado. Esse Estado é genocida, é assassino, porque a responsabilidade pelas polícias é do Estado. Então, eu estou aqui trazendo o exemplo do Estado de São Paulo, então estão se vangloriando. Olha, reduziu nos últimos 12 meses. Ontem, setores do governo estadual anunciou 48%. Oi? 48%. O número. Então, tinha um problema. Então, essas mortes, se tivesse a câmera, teriam sido evitadas. E a grande maioria de jovens negros periféricos. Então, combater o racismo estrutural requer uma tarefa nacional. Eu quero aproveitar que eu estou aqui nesse espaço, agradecendo, falando com a Bahia, de dizer: elejam mulheres pretas. O Brasil tem que eleger mulheres pretas, porque chegando lá, elas sabem a lição de casa que tem que ser feita para diminuir toda essa agressividade, todo esse desrespeito contra a nossa comunidade. Nosso tempo foi embora, temos 1 minuto de programa ainda, e aí eu te pergunto, para quem não sabe, Claudete Alves, que além hoje de presidente do Sindicato da Educação Infantil, que é o CEDIM de São Paulo, ela foi vereadora por 2 mandatos, ela é filiada ao PT de São Paulo, e é autora, simplesmente, do Dia Nacional da Consciência Negra, que, uma ironia, em São Paulo é feriado e na Bahia não é. Mas aí eu te pergunto, né, dentro dessa missão que a senhora mesma coloca, que as mulheres pretas não só têm que ser votadas, como têm que se colocar à disposição, eu te pergunto, a senhora aceitaria um convite ou então vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados na eleição desse ano? 30 segundos para a resposta, Claudete Alves. Olha, convites não me faltam. E eu não posso negar um convite que já foi delineado para aquele que o Brasil espera e está depositando toda a confiança no sentido de enterrarmos toda essa truculência, todos esses retrocessos que temos vivido nos últimos tempos. Eu acho que boa filha não foge à luta. E se assim for, nós colocaremos nosso nome, obviamente, à disposição, não é? Eu, independente de ser pré-candidata, candidata ou não, estarei nas trincheiras, na linha de frente, no sentido de ver um congresso diferente, onde nós possamos nos enxergar, as assembleias legislativas, o Senado e o governo federal também. O povo tem que voltar a governar essa nação. E o nosso governante, ele precisará contar com uma bancada que garanta a governabilidade para que políticas públicas como da pobreza menstrual, do combate ao racismo estrutural, da dignidade, de acabar com a miséria, com a fome, de se investir na educação, na saúde, enfim, na questão do emprego, possam voltar a estar na ordem do dia da pauta de todos os ministérios. Queria agradecer muito a participação de Claudete Alves aqui, honrando a audiência da Nazaré FM, e já te convidar para participar outras vezes, viu, Claudete? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um grande beijo a todo o povo da Bahia, e outubro chegue logo, gente, vocês entenderam?